Bom dia a todos, lindo dia como sempre, está chovendo, está fazendo sol, sempre é um lindo dia. Evangelho segundo o Espiritismo, manual de conduta moral, essencial à nossa verdadeira felicidade. Hoje o tema que nós vamos fazer a reflexão é um tema que propriamente a mim me emociona bastante, que é falar de pai e de mãe, nos traz, o conhecimento, o dever e a alegria, de estarmos aqui encarnados na nossa família, independente dos acontecimentos, das dificuldades. O Evangelho vem falar para a gente que estamos na família certa, com os pais certos, ou seja, está tudo certo para o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual. Nós que muitas vezes, através da nossa revolta e indisciplina, complicamos a nossa trajetória terrena, mas com o Evangelho nos impulsionando, nos esclarecendo, isso não vai nos facilitar ao entendimento e acertar mais na nossa vivência, familiar, social, para que possamos, fazer o bem em primeiro lugar e a todos, não apenas aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, mas aquele bem universal que Jesus nos exemplificou e trouxe para a gente. Na fala de hoje, na reflexão de hoje, é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, itens 1, 2, 3 e 4, que vai trazer para a gente piedade filial. Foi lido o item 1 e 2, inicialmente na abertura, e já fala para a gente a questão do mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe. Então já traz para a gente um dever. Não é apenas a fala, está na lei de Deus que devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Então é um dever de nós, na posição de filhos, e futuros pais e aqueles também que já vivenciam as duas condições. Eu, por exemplo, tenho a oportunidade de vivenciar ser filho e ser pai. Então, isso também vai trazer para a gente uma reflexão do exemplo que deveremos dar na posição de pai e no dever da posição de filho. E o Evangelho inicia para a gente falando assim: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Então, ele já inicia falando para a gente, de amor essencial, a tudo que fazemos, a tudo que nos propusemos a fazer em nossa vida, questão do sentimento que está muito deixado de lado hoje em dia, o sentimento sincero e verdadeiro. E esse sentimento que a gente busca em relação aos outros. A gente está sempre querendo o melhor, sempre a sinceridade, o amor sincero. A gente tem que refletir e ver o que a gente tem feito em relação a essa busca nossa. Porque entendemos, o que oferecemos é o que recebemos. Se eu ofereço não o amor, o que eu vou receber? É da lei. É a conduta nossa de cada dia. Eu vivo reclamando que eu não sou amado, que sou injustiçado. Sabemos que não há o acaso e não há justiça. Então, por que a reflexão? No entendimento de espíritos imortais que somos. Quais as minhas necessidades espirituais? Qual o meu currículo espiritual? O que eu preciso passar? O que eu necessito para crescer e progredir? Então, nesse relacionamento pai e mãe, a gente nunca deve reclamar. Nós que já estamos na condição de estudar a doutrina espírita, no entendimento das nossas necessidades como espíritos imortais. Não uma vivência única, porque é muito fácil justificar. Você fala isso porque você não sabe os pais que eu tenho. Com certeza, diante do conhecimento e do esclarecimento, você já sabe que você tem o pai necessário a você. E muitas vezes você escolheu isso. Você quis assim. E você, vai sair mais, com a maior compreensão, agradecer mais, ao invés de reclamar. Porque vai entender da necessidade sua de vivenciar, de estar nesse núcleo familiar, das suas necessidades espirituais, entendendo da sua condição de espírito imortal.
E ele fala para a gente, não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Então, no maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas de coração e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo meu pai e minha mãe, eu não amo o próximo. Então já começa no meu núcleo familiar. É ali que eu desenvolvo o maior sentimento. E eu não amo o próximo se eu não amar a Deus. Está tudo interligado. Tudo é o amor. Começa na minha família, estendo ao próximo e chego a Deus. Porque só chego a Deus iniciando na minha família e ao próximo. Não amo a Deus se eu não amo ao próximo. E não amo ao próximo se não amo meu pai e minha mãe. Então é mais uma reflexão. Qual é a minha conduta? O que eu tenho gerenciado no meu núcleo familiar em relação aos meus pais? Eu na posição de filho. E na posição de pai? O que eu tenho exemplificado? O que eu tenho, dado, como exemplo? Ou vou cobrar, mas estimular, incentivar aos filhos para que amanhã eu tenha feito a minha parte da melhor forma possível, e eles possam retribuir o exemplo e o que foi passado a eles. O Evangelho, aí a gente pode perguntar, que sentido, qual o verdadeiro sentido do mandamento honrai vosso pai e vossa mãe? O que o Evangelho está querendo falar para a gente? Esse honrar pai e mãe é só respeitar? Respeito também que hoje em dia está muito deixado de lado. Nós que vivenciamos, uma educação anterior, do só falar, do só olhar, era uma educação mais rígida, um envolvimento melhor na questão do diálogo, era mais a questão da autoridade, o pai era a autoridade, maior. Hoje, existe a possibilidade, já uma vivência de um diálogo maior, de uma amizade maior, de um relacionamento mais íntimo, tem essa possibilidade, mas além do respeito, o que o Evangelho quer dizer para a gente nessa questão de honrar pai e mãe? Ele fala para a gente que honrar pai e mãe é respeitá-los, assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de todos os cuidados. Não é só oferecer o necessário, não é só dar assistência material. Eu cuido dos meus pais, não deixo faltar nada, de materialmente falando. E sentimento e presença, e conversa e diálogo. Como os pais ficam felizes quando tem um diálogo e a conversa sincera. Quando relembramos os momentos da infância, aqueles momentos vividos, os bons momentos. Isso é essencial para pai e mãe. Ele não quer só a presença, só a condição material. Ele quer a vivência e o sentimento. Porque é isso que sustenta o espírito que está ali naquele corpo físico. É isso que traz a verdadeira felicidade. As questões materiais são essenciais para a manutenção, É importantíssimo para o bem-estar. E o sentimento, que é o primordial, é o que vamos levar na nossa trajetória do retorno à pátria. Que assistência temos dado aos nossos pais em relação ao sentimento? A conversa, a compreensão. Então é olhar para nós, na posição de filhos, também de pais, e ver o que a gente tem exemplificado e passado para os nossos filhos, e o que a gente tem oferecido aos nossos pais. E o Evangelho continua. O Evangelho é muito bom. O que a gente pode entender que ele fala aqui, A palavra honrai contém um dever a mais em relação a eles, o da piedade filial, que é o item 3 desse tema. O que a gente pode entender da palavra piedade filial? Traz para a gente o seguinte: é a obrigação incondicional que temos perante nossos pais de cumprir para com eles os deveres impostos pela lei de caridade e amor, de modo mais rigoroso que demonstrado ao próximo em geral. Não é que eu vá deixar de fazer ao próximo, é que é muito mais grave eu abandonar meus pais e meu pai e minha mãe,
do que eu deixar de assistir ao próximo. Eu tenho o dever de fazer as duas coisas: ao próximo, para que eu possa amar a Deus, e aos pais, para que eu possa amar ao próximo. Eu tenho o dever, a obrigação de assistir e de ter piedade, ter essa piedade filial para com meus pais. É uma obrigação nossa de espíritos imortais. Aí vem a reflexão. Infelizmente, né, às vezes a gente vai estudando, vai refletindo, a gente vai achando, verificando que a gente está muito aquém ainda dessa obrigação. E a gente se pergunta, nesse envolvimento de sentimento, quais os valores reais que nós temos investido? Nós nos perdemos muito nas questões materiais, nas obrigações, nos deveres, que são importantes sim, porque devemos ser responsáveis, honestos, justos, né? Arcar com as nossas obrigações. Mas as espirituais, o que temos feito em relação a isso? Que é tanto o sentimento que queremos receber de amor, de caridade, o que temos feito em relação aos nossos pais? Nos lembramos dele quando? No aniversário. Aniversário eu vou lá, vou almoçar com meu pai e minha mãe. E fora? Eu ligo, eu me preocupo, o seu bem-estar, se está bem, converso com ele, né? Dou atenção. É a reflexão do Evangelho, para nos direcionar, né, a tomarmos, né, a seguirmos a obrigação de espíritos imortais que temos, porque é do mandamento, é lei de Deus, não é lei humana. Isso vai ser cobrado a nós. E o Evangelho, lá, né? Que coisa linda, né? Fazendo a barba do paizinho, que não tem mais controle. Espero que meu filho faça isso comigo. Aí a gente pergunta: quem são esses pais? Pais são só aqueles que geram? Não. O Evangelho amplia isso aí para a gente. Pai não é só aquele que gera, não, o corpo físico, não. Pai é aquele que tem a missão, aquele que assume a responsabilidade. Muitas vezes tem avós que assumem a responsabilidade de pais, tem tios que assumem a responsabilidade de pais. É aquele que assumiu essa responsabilidade, por motivo que seja. Meu pai abandonou. Não cabe a você julgar, como a gente vai ver lá na frente. Não é do seu objetivo, da sua função, julgar seus pais. Não te cabe isso. Cabe a você fazer o melhor. É desenvolver o sentimento e já entendendo na condição de espírito imortal, da sua necessidade. Você sabe a sua trajetória espiritual? Você sabe quem é aquele pai? O que você fez a ele na outra encarnação? Agradeça por ele ter te recebido, aceitado te receber. E se ele foi numa outra um inimigo seu, e mesmo assim ele resolveu te receber como filho, e por razões que seja, ele não conseguiu vencer essa dificuldade, o registro foi muito forte, e ele, né, identificou naquele filho um inimigo, e ele não consegue vencer ainda, mas cabe a você desenvolver o sentimento para com ele. Esse é o nosso objetivo, a nossa proposta. Pais são apenas os que geram corpo? Aí o Evangelho passa para a gente. Esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. É aquele devotamento do sentimento sincero. A espiritualidade sempre está apontando para a gente a sinceridade, o sentimento, não a aparência. O que está dentro de você, no seu coração? Nós, quando assumimos, né, a conduta espírita, a doutrina, a gente começa a olhar para dentro da gente. E começa, né, a tirar as máscaras sociais. Cobrar isso da gente. Difíceis, porque a sociedade nos cobra isso. Mas a gente começa a olhar para a gente. E começa a buscar essa sinceridade que queremos receber e que devemos oferecer.
principalmente a pai e mãe. E a gente também, né, pode nos perguntar, que razão nos leva a cumprir os deveres da piedade filial? Por que eu devo cumprir essa obrigação, né, de assistir meus pais, dar amor, me preocupar com eles, com seu bem-estar, em todas as situações? Nossos pais são nossos irmãos, a quem Deus nos confiou nessa existência terrena como responsáveis importantes pela nossa atual fase evolutiva. Ele nos aceitou. E muitos conseguem cumprir essa missão, de nos encaminhar, nos direcionar, nos educar. Nos transmitir os valores verdadeiros, a conduta certa. E aqueles que porventura não tenham conseguido, não cabe a nós, na função de filho, julgá-los, porque eu já compreendo das suas dificuldades. Eu tenho que agradecer por ter me aceitado, por ter me recebido, por ter me dado a oportunidade de encarnar naquele corpo físico, naquela família. Dificuldades ainda são do nosso planeta de provas e expiações, mas só com as dificuldades que aprendemos ainda. As facilidades não nos traz valores reais. As dificuldades imprimem na gente os valores reais. Tudo que é difícil, a gente tem um certo valor. Quando é muito fácil, a gente não tem valor para aquilo, normalmente, né? No geral. No livro Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, de Allan Kardec, colocando que quando a gente prepara a reflexão, a palestra, a gente pode fazer uso das obras complementares. E eu procuro, sempre utilizo o roteiro sistematizado para estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem esse livro também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, de Allan Kardec. Então são obras, fiéis, são obras que nos auxiliam no entendimento e nos traz mais recursos para poder compreender e entender. E lá, a espiritualidade fala para a gente, dá o seguinte alerta para a gente: aprendiz do Evangelho, honremos aqueles que geraram o vaso que recolhe o nosso espírito para a maravilhosa aventura da vida. Aprendamos a piedade filial. Fala para a gente que aprendamos a piedade filial. Não fala para a gente para cobrar de meu pai e de minha mãe o que ele deixou de fazer. Fala ao contrário, honremos, porque ele nos aceitou, ele, nos recebeu, independente das suas condições, das suas situações. Em primeiro lugar, agradecer, porque a gente sempre reclama de tudo. É uma característica nossa de espírito inferior. Primeiro é reclamar, para depois refletir. A gente tem que começar a mudar isso na nossa vida. Refletir sobre o porquê do momento, o porquê da situação, já com o entendimento de espírito imortal, da minha vivência. Qual a minha trajetória anterior? O que eu causei? O que eu fiz de errado? O que está sendo necessário para mim? Esse tempo voa. E o Evangelho traz para a gente também a seguinte reflexão: e os pais sem recursos? Eu coloquei ali, não, gente, caracterizando que pai sem recursos seja aquele que mora na morada simples. Eu apenas lembrei da minha infância, emoção, do meu querido pai, que já não mais está no corpo físico, mas está na espiritualidade. A infância dele foi, muitos de nós aqui tiveram origens de famílias humildes, de interior, vivência, mais modesta, mas feliz.
Não é por ter que seremos felizes. Seremos felizes porque somos e construímos isso, com as coisas simples e humildes. Não precisamos ter para ser felizes, né? Então, aqueles que têm um recurso menos, né, são menos abastados, abrem mão de muito, esses pais, para poder direcionar e dar a possibilidade do filho a conquistar algo de melhor, materialmente falando, uma profissão, uma oportunidade de exercício profissional. E assim foi com meu pai, né? Então eu lembrei dessa, mas com felicidade. E ele, após, né, concluir a sua graduação, não deixou de assistir os seus pais na sua condição de médico, e eu sempre acompanhava. Ele ia lá visitar meus avós, aí verificava a pressão, né, tudo aquilo, medicava, e isso me trouxe um exemplo muito grande, né? Aí a gente vai verificando a função, né? O pai exemplificando para que o filho depois tenha um exemplo e tenha uma base para poder seguir. Aí o Evangelho fala assim para a gente: com esses pais é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Devemos dar tudo o que há de melhor e mais confortável, além das atenções e dos cuidados dos amáveis. Cuidados essenciais, mas também você pode oferecer o supérfluo. Quem não gosta de um conforto? Quem não gosta de um ar-condicionado no calor? Quem não gosta de uma boa alimentação? Todos nós gostamos. Assim são nossos pais. Por quê? Só porque ele já está com mais idade, ele não merece mais receber o melhor? Aí eu lembro da fala de um amigo nosso, que ele na palestra falando, é só, bota o velhinho no sol, tira o velhinho do sol, bota o velhinho no sol. Não, é conversar, é falar, é dar atenção. Aí o Evangelho fala para a gente, são os pais velhos enfraquecidos para a idade que devem servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu leite quando os amamentava? Eu lembro das mães de hoje, né? Temos aqui exemplo na casa, na sua conduta, de 2 em 2 horas amamentando, noite de sono perdido. A sua mãe te cobrou isso? As horas que ela ficou caminhando com você com cólica. Eu lembro do meu filho, muita cólica. Foi cobrado isso a você? Não, ele deu com amor. E agora, você retribui com o quê? Com ingratidão? Porque é ingratidão quando você não assiste seus pais e sua mãe. Não é só falta de caridade, não. É mais grave. É uma falta mais grave perante a lei. É ingratidão. Está no Evangelho. Não é só falta de caridade, não. Porque é gravíssima a falta. Pudesse parar o relógio. Vamos lá. E o filho que não cumpre com o seu dever? O Evangelho traz para a gente também. Aquele filho que não cumpre com o seu dever de assistir os seus pais, da piedade filial. O que vai acontecer com ele? O que o Evangelho fala para a gente? Calma aí, gente. Eu até me perdi aqui. É tanto slide. Ali, né? Tá lá na frente. E o filho? Será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza no outro em que sofrerá o que houver feito aos outros. Esse punido não é castigo, é o retorno. O que eu ofereci? É o que eu vou receber de volta. Ação e reação, é da lei. Eu ofereço ingratidão, eu vou receber ingratidão. Porque eu não cumpri a lei. E os pais que esquecem dos seus deveres, porque a gente pode justificar, né? Você diz isso porque você não sabe os pais que eu tenho. Não querem nem saber de mim, me abandonaram. O Evangelho vem em cima e te responde. Cada qual deve cumprir o seu papel. O dos filhos é honrar os pais, sempre, em qualquer circunstância. Quanto a esses pais, compete a Deus julgá-los e puni-los. Não é punir, é dar novas oportunidades, é reeducar. A gente vai substituindo algumas, né? Porque a lei é de amor. Ela não pune, não castiga. Ela orienta, educa e direciona. Assim é a lei de Deus.
Nós ainda que entendemos como punição e castigo, porque está em contrariedade aos nossos desejos, né? A nossa vontade. Que façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sempre em conformidade com a lei. Sempre a lei como diretriz. A lei é a minha base. Se eu me afasto, eu sofro. E eu me comprometo. Assim é a lei. Por mais que seja falado que é ultrapassada, que não é nos dias atuais, que o mundo não é assim, aí a gente traz a reflexão. Por que eu estou nessa condição ainda de sofredor? Porque eu vivo me afastando da lei. Eu não quero cumprir a lei. Como resposta vem um sofrimento. Para me direcionar, para me alertar e me chamar. Retome o caminho. Esse é o caminho da felicidade. Assim Jesus mostrou a gente. E no item 2, né, para encerrar, Deus disse: honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. A gente pode, né, entender por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste. Cuidado com o pé da letra, em seguir a letra, né? A gente tem que refletir, é a razão. A gente vai e traz essa fala. Era a época de Moisés. Jesus ainda não estava entre nós. Naquela época o povo era muito grosseiro, um povo muito disciplinado. Então Deus tinha que oferecer algo de material para alertar, para despertar neles o interesse em seguir o mandamento. Eles não estavam ainda preparados para as questões espirituais, do invisível. Tinha que ser algo palpável, para alertar e fazer com que eles, né, seguissem os mandamentos. Assim fala o Evangelho. Para compreender, precisam nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas. Quando esse povo ainda não compreendia a vida futura, sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal. E por isso, deviam ser tocados mais pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Tudo certinho. Era necessário para aquele povo esse tipo de fala, esse tipo de recompensa. Aí vem nosso mestre e fala assim para a gente. Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele, não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Assim, quando Jesus lhes recomenda que cumpram o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas o céu. Aí vem Jesus trazendo para as questões espirituais, já nos iniciando a vida espiritual, né? Porque a gente já estava num estado já preparado para entender e compreender isso. Como a gente hoje na doutrina espírita, no momento certo, o Consolador prometido, para que a gente possa entender e seguir, né? Já procurando os valores espirituais, substituindo pelos materiais, então tudo no seu tempo. E quando Jesus fala isso para a gente, que ele nos promete o céu, aí a gente encerra trazendo para a gente a reflexão que o que é céu e inferno? O que é céu e inferno para a gente? O que a doutrina fala para a gente? O que os bons espíritos falam para a gente? Não há um lugar circunscrito, céu e inferno. É um estado de consciência. É a minha consciência. Céu e inferno. Estar feliz e estar infeliz. E esse estado de consciência depende de eu estar encarnado ou desencarnado. Então eu não preciso desencarnar para adentrar esse céu. Eu posso vivenciar ele hoje, agora, através da minha transformação, da minha conduta, da minha modificação, do meu seguir a lei. Eu vou usufruir, vou sentir mais essa felicidade, esse céu presente em minha vida. Que possamos, então, seguir a orientação do Mestre e nos cobrarmos essa piedade filial, que é uma obrigação nossa, não é uma opção, uma obrigação,
para que ao retornarmos e a partir de hoje na vivência nossa, a gente possa estar feliz, alegre, de bem, né? Cumprindo a nossa parte, fazendo o melhor. Como é bom a gente estar bem com nossos pais, né? Com o nosso pai, com nossa mãe, nossa família, um ambiente feliz. É tudo o que queremos. É a verdadeira felicidade. O tempo já se acabou. Então, que a gente possa estar, né, na reflexão e buscando essa piedade filial, que é tão importante para a nossa verdadeira felicidade. Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.